Cada um de nós nasce neste mundo sem escolher os nossos pais, onde nascemos e quando, e as condições particulares do nosso corpo. E então abrimos os olhos e simplesmente percebemos que existimos. Deste ponto até o início da nossa infância, nós não dizemos nada sobre isso. Mas logo envelhecemos além da infância, e conhecemos a consciência de nós mesmos, e do mundo material ao nosso redor. Parafraseando o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, vamos começar a enfrentar o problema de escolher o que fazer com o que nos foi dado, decidir o significado das coisas para nós e o que fazer com isso. Jean-Paul Sartre é um dos mais reconhecidos pensadores da filosofia existencialista, um movimento de pensamento que tomou forma durante o século XIX, idealizado por indivíduos como Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche e Fyodor Dostoiévski, e depois popularizado por Albert Camus, Martin Heidegger e, claro, Sartre. Na obra de Sartre, o existencialismo é um humanismo. Ele resumiu o princípio existencial básico com a frase: a existência precede a essência. Essência aqui significando as qualidades de uma coisa que cria o seu próprio propósito. No entanto, aqui há uma diferença entre os objetos e as pessoas. Sartre cita como exemplo uma faca que é projetada já com um propósito específico em mente antes de ser fabricada. Nesse caso, a essência precede a existência. Com exceção de si mesma, a humanidade faz isso com quase tudo que cria. Como seres racionais, criamos a partir da razão. Porém, apesar disso, também podemos criar coisas sem nenhum motivo aparente. Quase nos encontramos em um paradoxo de criar pelo motivo de não ter nenhum motivo, o que continua sendo um motivo. Existimos com o desejo inato por propósito. O que fazemos, quem somos, por que somos e assim por diante. E aqui está o começo de nosso problema existencial. De acordo com Sartre e muitos outros, não há significado predeterminado ou propósito para a vida humana. Não há uma figura de autoridade projetando nossas vidas, e não há nenhuma essência antes de nossa existência. Mas sim uma vida que existe por si mesma e além de si mesma, ela é tragicamente sem sentido. É muito difícil para nós aceitarmos isso, pois tendemos a associar o valor das coisas ao seu propósito, e se não há propósito, não há valor, e isso inclui a vida também. Por isso que muitas vezes podemos nos encontrar em uma espécie de crise existencial. No entanto, Sartre e os existencialistas não veem isso como algo desesperador, mas sim como justificativa para viver. Se não formos feitos com um propósito específico antes de existirmos, podemos criar o nosso propósito enquanto existimos. Em outras palavras, através das escolhas que fazemos e das ações que realizamos ao longo da vida, podemos criar quem somos, e o que a vida significa. O homem nada mais é do que aquilo que faz a si próprio, e só existe na medida em que se realiza. Ele é, portanto, nada mais do que a soma de suas ações, nada mais do que sua vida é. Disse Sartre. O resultado disso é a falta de sentido herdado da vida. Por outro lado, nos foi dado a liberdade. Liberdade para escolher quem somos, como vivemos e o que importa para nós. E aqui experimentamos a próxima rodada de nosso problema existencial, a ansiedade ou angústia da escolha. Com um número quase infinito de escolhas que podemos fazer para decidir como vamos viver, pensar e ser, a ansiedade de escolher adequadamente pode ser um tanto pesada. Embora a escolha que fazemos aqui, em resposta a essa ansiedade da escolha, seja talvez a escolha mais importante de todas. A resposta mais fácil à ansiedade da escolha é simplesmente não escolher. Assumir impensadamente padrões populares comuns e ideias de vida seguindo padrões de crenças e propósitos já estabelecidos pela sociedade, e desviando quase toda a responsabilidade da escolha para os outros, assim como as circunstâncias de nossas vidas. No entanto, Sartre se referiu a isso como a má-fé. Uma forma de mentir para nós mesmos e negar nossa liberdade básica, uma tentativa de curto prazo para diminuir a ansiedade de ser algo, que por sua vez, causa a perda do nosso verdadeiro eu, e do verdadeiro sentido do mundo. Escolher não escolher ainda é uma escolha. Não há como fugir da exigência da escolha, a escolha só pode ser reduzida a escolher ou não escolher, e esta talvez seja a escolha existencial fundamental, escolher ou não escolher. Pois, nessa escolha,
ou se aproveita a angústia da liberdade humana, ou se abdica dela. Ou se constrói uma vida de intenções, ou se vive uma vida de complacência. Cada um de nós tem seus pequenos lampejos de tempo aqui, ninguém mais saberá muito, se é que sabe, como é ser quem somos, e na maioria das vezes, ninguém nunca se importará como a nossa vida é. Em resumo, nós devemos determinar os nossos valores, aquilo que é realmente importante para nós, e desde que não prejudique ninguém no processo, criar nosso próprio propósito, comprometendo-nos com sua busca e colhendo o significado maravilhoso da vida ao longo do caminho. Conforme formos vivendo, vamos adquirindo informações suficientes para fazer qualquer escolha adequadamente. E isso inclui escolher concordar ou não com Sartre ou qualquer outro. Ao longo de nossa vida nos deparamos com sérias decisões sobre o que acreditamos, quem somos e o que fazemos. E se olharmos bem, sempre encontraremos um motivo para nos arrepender de alguma decisão que tomamos. Mudar ou ficar, concordar ou discordar. Aceite o emprego ou peça demissão, casar ou se divorciar, viva um caminho ou outro. Em todos os casos, seja qual for a escolha, nós só saberemos o resultado daquela escolha específica que tomamos, enquanto todas as outras infinitas possibilidades permanecerão na incerteza da vida. No entanto, a sobrecarga e os desafios encontrados neste mundo cheio de incertezas, absurdos e responsabilidades talvez seja o preço a ser pago pelo grande presente que todos nós recebemos quando nascemos, a liberdade para escolher como vamos viver a nossa vida. Esse presente também pode ser visto como uma maldição, na medida em que enxergamos que estamos condenados a ser livres. Visto que a liberdade não é uma escolha para nós, mas uma condição inerente da vida. Concorde com Sartre ou não, em última análise, suas ideias são um lembrete para fazermos nosso próprio significado em um mundo sem significado. Se você se encontra em uma situação que acha que sua vida não tem sentido, não se desespere. Isso só significa que você está livre para criar o seu próprio propósito, para recomeçar uma vida nova e assumir a responsabilidade por essa vida. Não importa o que façamos, digamos ou acreditamos, sempre haverá muitas pessoas que discordam, julgam ou ficam chateadas com nossas decisões. Isso porque elas criaram seu próprio sistema de valores e crenças, assim como você deve criar o seu. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e deixar o like para fortalecer o canal. Todos os livros usados para fazer este vídeo estão com desconto no link na descrição. Nos vemos na próxima.